Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é segunda-feira, 28 de novembro de 2022. Lembrando que os estudos apresentados não se configuram como recomendações de investimento, mas têm caráter educacional. Como vocês sabem, eu ainda estou me recuperando da Covid, né? Infelizmente peguei Covid. Não sei como, porque eu já estava usando máscara e tudo mais. Mas, né, segue o baile. E estamos aí, graças a Deus, vivos. Então, né, se tiver tosses no meio do vídeo. E também eu ainda estou cansado, né, porque, né, afeta muito o pulmão. Então eu vou tentar falar de uma maneira mais devagar, né? O que acontece? A gente sempre começa pelo mini índice. E o mini índice, eu havia essas setas aqui é de semana retrasada, né? Porque semana passada eu estava ruim de Covid, acabei não fazendo aí estudos nenhum. Então na outra semana eu havia feito este desenho aqui, tá? Porque os preços eles estavam aqui embaixo, ó, né? Eles estavam aqui embaixo. E aí eu peguei e falei, ó, há duas configurações. A primeira são os preços continuarem respeitando a média móvel de 8 períodos, né? E aí, ó, lateralizar até a média e a partir da média retoma a queda, ou ele vai fazer um movimento até a média de 20 períodos, tá? Fez um movimento até a média de 20 períodos, né? Você pode ver aqui, ó, rompeu acima da média de 8, mas se aproximou da média de 20, respeitou a média, né? Os preços se aproximaram, entrou força vendedora, uma força considerável, e os preços retomaram a queda, tá? As médias, né? A média de 20 continua inclinada para baixo, tá? E o DI menos que chegou a cruzar com o DI mais, ele retomou, o DI menos retomou a alta. E o candle de hoje foi um gift, né? É um padrão baixista, tá? Porque é o seguinte, o que é um gift? Esse gift, na verdade, ele é essa alta aqui, ó, porque a dinâmica, essa dinâmica aqui de queda do candle da semana passada e o candle de hoje é essa dinâmica aqui, ó. Tem uma queda. Essa dinâmica do pivô é uma dinâmica que ocorre em todas as ocasiões em que há tendência de baixa, tá? É sempre formado uma perna de baixa ou um candle baixista, e aí tem uma perna de alta de correção ou um candle de alta, tá? E depois uma retomada de queda. Por que eu estou falando uma perna ou candle? Porque essa dinâmica ela ocorre tanto individualmente quanto de maneira mais macro. Então você pode ver aqui, ó, candle de queda, candle barra elefante, é essa perna aqui, ó, de baixo aqui, ó, essa primeira seta. Gift, correção, retomada da queda, é essa perna aqui, tá? De novo, subida, alta numa tendência de baixa, é um movimento de correção. Se refere a essa perna, tá? Beleza, seguro na média, voltou a cair, é essa segunda perna. Essa dinâmica ocorre o tempo inteiro. E aqui nós temos a perna de baixa, esse candle que formou essa perna de baixa, este candle gift que foi uma leve correção, essa perna aqui. E agora o que a gente espera? Essa segunda aqui, ó. É isso que a gente espera. Se vai acontecer, a gente não sabe. Mas tudo está indicando que sim. Na verdade, para a gente ter como os preços eles estão segurando aqui, ó, numa região de suporte, o ideal é a gente ir para um gráfico menor, tá? E esperar a formação de ondas num gráfico menor. Aqui nós estamos no gráfico diário. Nós vamos para o gráfico de 1 hora. E aí aqui nós vamos esperar
a formação de ondas. O que acontece? O gift ideal, os presos eles teriam que estar aqui embaixo, segurando aqui em cima. Mas, né, nós ainda estamos numa possibilidade de um pivô de baixa. Tá? Como assim uma possibilidade de um pivô de baixa? O que está acontecendo aqui? A gente tem que olhar o que está acontecendo e pensar na dinâmica das setas que eu desenhei. Na dinâmica de uma tendência. O que está acontecendo aqui, ó? Vou desenhar aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó? Eu vou desenhar aqui o que está acontecendo aqui. É como se eu espelhasse essa perna aqui. Então, ó, aqui caiu. Beleza, aí chegou a cair até aqui, ó. Caiu até aqui, tá? Retomou a alta. Ele está se lateralizando, né? Então eles estão andando aqui de lado. Mas a média de 20 ainda está aqui em cima. Então, ó, se a média de 20 está passando por aqui, ela vai passar por aqui. E a nossa expectativa é de que ele bata na média de 20 os preços e retome a queda, tá? Essa é a nossa expectativa. É de que essa dinâmica aqui ocorra, tá? Mas aí a confirmação do pivô vai se dar só quando romper aqui, ó. Só quando romper abaixo dessa mínima aqui. É aí que vai se dar essa confirmação do pivô. O ideal, qual que é o ideal? O cenário ideal pra gente ser o mais conservador. O cenário ideal é você esperar este rompimento, ainda uma nova correção e uma retomada da queda, tá? Isso daqui é o ideal. Por quê? Porque as bandas de Bollinger, elas ainda estão afastadas. Então ele vai romper, vai voltar a subir, essa banda vai comprimir, tá? E vai retomar a queda. Agora, o ADX ele está em 47, ele está alto, muito alto. Então pode ser que o mercado aqui, ó, já abra em queda, tá? E enseja aí a confirmação do pivô de baixa. Então assim, o ideal é isso daqui. Mas pode ser que rompa aqui essa mínima e já siga em queda. De qualquer forma, o setup que está armado aqui é um setup de confirmação de pivô. É o padrão gráfico de confirmação de pivô. Este padrão, a entrada ela se dá abaixo do suporte da cabeça do pivô, com o stop, tá, acima da região onde que foi feita a correção, tá? Então, de qualquer forma, se a sua entrada for aqui, tecnicamente o seu stop tem que estar acima desse topo, tá? Porque retomando a queda, essa região aqui é uma região de topo. Então, o seu stop na venda tem que estar acima do topo, o topo anterior. O topo anterior vai ser esse, tá? Essa dinâmica aqui de setup, ela é válida diante da seguinte situação, diante da situação em que os preços vão voltar a cair. Porque ele pode aqui, ó, voltar até subir e voltar a cair. Você vai estar com seu stop lá em cima, tá? Ele pode oscilar aqui, tem uma certa dificuldade, mas ele vai caindo, ele vai empurrar a banda de Bollinger, tá? Então, assim, este é o setup, tá? É um setup, logicamente, né, com 2.500 pontos, bastante, né, bastante para um swing, só que swing trade é assim, né? Swing trade no mini índice é assim, são muitos pontos, né? O seu alvo aqui, ó, vai ser de pelo menos 5.000 pontos, na região de 102, perdão, 102.527, tá? O viés, na minha opinião, e aí vamos o viés do mercado, vamos pensar aqui no viés do mercado. Para mim o viés ele vai continuar sendo de baixa, ele vai continuar sendo baixista. Para mim este padrão aqui vai ser confirmado amanhã. Até porque nós temos aqui, ó, a notícia que agora à tarde a PEC da transição foi protocolada no Senado e ela pede aí um espaço fiscal de 198 bilhões, tá? Nessas 2-3 semanas aí que eles estão aí nessa
negociação, né, que antes de ter protocolado, chegou a cogitar que ia ser 100, que ia ser 125 e tal, foi 198. Eles estão esperando, para mim, eles jogaram lá em cima, porque se haver cortes, né, eles jogaram para mais, aí se haver corte, eles vão ter ainda aí uma gordura. Agora, isso daqui é o motivo, tá? É um dos motivos, um dos eventos que está fazendo com que a bolsa tenha queda, né? Porque vai ser a destruição, né? Não sei se essas palavras seria do teto de gastos, né? Porque o teto de gastos ele veio daí um limite, uma segurança fiscal para o mercado, e essa segurança fiscal está sendo destruída, né? Eles querem endividar o Brasil aí, ó, em quase 198 bilhões fora do teto de gastos por 4 anos. Tá? E tem outras despesas aqui, como Bolsa Família também, eles querem tirar do teto de gastos, ou seja, o Lula já prometeu que vai ser, em vez de ser 400, que é o que está no orçamento, que o Bolsonaro tinha colocado, né, a equipe do Bolsonaro, ele prometeu 600, ele prometeu um aumento, né, e ele pode prometer aumentar aí, querer aumentar aí ao longo desses 4 anos. Né? O único problema é que ele prometeu, e quem paga a conta não é ele, né? É o governo. Então assim, são 198 bilhões de espaço fiscal. O pessoal falou, o Bolsonaro ele furou o teto de gastos, furou. Olha, não houve furo do teto de gastos, tá? Houve, sei lá, readequações orçamentárias. Isso aqui, ó, que o Lula está querendo fazer é inédito, tá? Não foi feito. Não vou entrar nesse mérito agora, mas não foi feito. E isso daqui é ruim, porque é o seguinte. O que acontece? Qual que é a dinâmica? Né? Eu já expliquei isso em outros vídeos, mas vou explicar rapidamente. A dinâmica é, o governo, ele se endivida, né? Coloca 198 bilhões a mais da sua dívida. Tá. Como é que o governo paga essa dívida? Ele não paga. A arrecadação ela não é suficiente, de todos os impostos federais, não é suficiente para poder pagar a dívida. O governo fica rolando a dívida. Tá, e como é que ele rola a dívida? Ele pega dinheiro emprestado no mercado através do Tesouro Direto. Né? Então ele emite lá os títulos do Tesouro. LTN, LFT, NTN. Né? E aí, só que, beleza, para ele pegar, ele promete os juros lá, né? Ele paga os juros sobre o capital que foi emprestado. Com o governo aumentando a dívida, o mercado vai começar a não comprar os títulos, tá? Tem vários analistas, os analistas de renda fixa, vários economistas, eles ficam todo santo dia, analisando o leilão de títulos públicos, tá? Todo dia. Tem aí alguns economistas aí no Twitter que ficam publicando todo dia. Olha, hoje o leilão foi bom, hoje o leilão não foi bom, tal. E aí, uma coisa dessa aqui acontecendo, o que acontece? Né, se isso aqui for aprovado, isso aqui, ó, os investidores vão começar a não comprar os títulos, não vai comprar. E aí é o seguinte, o governo, o Banco Central vai começar a ter que aumentar. Então eles emitem uma letra lá, letra do Tesouro Direto lá, letra do Tesouro Nacional, uma LTN, beleza, com, sei lá, 12% ao ano. Não tô chutando. Então o mercado tá achando que não. O mercado pega isso daqui, faz projeções, faz projeção da inflação, do preço do petróleo, de tudo. Os economistas fazem projeções e aí eles veem, não, 12% tá muito baixo, porque a inflação vai aumentar, essa dívida aqui tá muito alta, etc. Beleza. Ninguém compra, ou eles não conseguem vender todo o lote de letras do Tesouro, tá? O que faz? Emite mais uma letra. E aí, para emitir outra letra, outros títulos, aí emite com 14% ao ano. Aí vai ver a liquidez, as negociações, tal. Se não, tem que aumentar. E nisso, né, o nível dos juros aumenta. Aí isso a dívida aumenta ainda mais, tá? É uma bola de neve. Porque é o seguinte, o governo escolhe gastar.
Aí eles vão lá e colocam o espaço. Isso daqui, ó, são só números, tá? Não existe esses 198 bilhões em caixa, né? Isso aqui são só números. Isso aqui é só lei. Isso aqui é um projeto de emenda constitucional. Isso aqui é uma emenda constitucional. É uma lei contábil, digamos assim, que coloca lá um número lá de 198 bilhões. Né? E aí, no decorrer desses 4 anos, o que vai acontecer? Esses 198 bilhões ele vai ser parte arrecadação, né? E a maior parte vai ser o governo pegando dinheiro emprestado no mercado através dos títulos públicos. Entendeu? É isso. Por quê? Porque o governo do Lula não pretende privatizar nada, né? Eles são contra privatizações. Na verdade, eles estão indo até contra os dividendos que a Petrobras está querendo pagar, né? Sendo que o governo ele é sócio majoritário, ele não é o único dono. A Petrobras é uma sociedade de economia mista. O governo não é dono, ele não é proprietário da Petrobras, ele é um sócio majoritário. E ele precisa do consenso dos sócios minoritários. Né? E aí eles estão querendo barrar aí até os dividendos. Tá? E se eles estão querendo barrar os dividendos, privatização não vai haver. Por que é bom privatização? Porque o governo ele vende estatais, levanta bilhões e abate na dívida. Entendeu? E aí não precisa de ficar emitindo títulos, etc, etc. Então isso daqui, ó, não é bom. Protocolaram agora à tarde, né? Aqui, ó, 18h28, atualizado, 29 segundos atrás. Pra mim, isto daqui já vai ensejar na ponta vendedora aqui. Vai ser uma confirmação desse viés, dessa expectativa de baixa. Você pode ver que o mercado aqui, ó, ficou oscilando, né? Tá oscilando aí, ó, sem saber o que vai acontecer. Ficou oscilando bastante. Aí agora, depois que teve as eleições, né? Que, ó, em outubro, o mercado entrou em queda. E por que entrou em queda? Essa queda aqui é diante das expectativas do novo governo, das medidas do novo governo. E essa aqui é uma das medidas. Tá? O novo governo, eles consideram que aumentar a dívida pública é algo bom. Mas não é algo bom, porque os dados econômicos dos outros países já mostraram que não é algo bom. Então, para mim, esse padrão gráfico vai se confirmar, tá? E vai ter um rompimento aqui, ó, desse suporte que foi testado, ó, várias vezes, e os preços vão buscar aí, ó, de 109 mil pontos, vai buscar lá os 102 mil pontos, tá? Para mim vai cair, ó, os 7 mil pontos ainda ao longo dessa semana de queda no índice, tá? Agora o dólar ele tá numa resistência muito forte, absurdamente forte, tá? Olha só tanto quanto de vezes testou a resistência em 5,41 e 5,51. A de 5,41 é mais forte ainda. Tá? Então assim, o ADX ele ainda está em 28. Se ele estivesse acima de 30, estaria bom. O que acontece? O dólar ele não sobe. Não há uma relação estritamente direta. Existe uma correlação, mas não uma relação de causa e efeito, né? Uma coisa é uma correlação gráfica, tá? Onde na maioria das janelas temporais o dólar, quando a bolsa, o índice cai, que é a nossa expectativa, a nossa leitura, o dólar sobe. Né? Outra coisa é uma relação de causa e efeito. O índice está caindo, o Ibovespa está caindo, as ações estão caindo, o dólar vai subir. Não existe necessariamente uma relação direta de causa e efeito, porque as razões que fazem com que o dólar suba e caia não são apenas diretamente ligadas a negociações de bolsa. Tá? Um outro fator também é a entrada do capital estrangeiro. Quando entra o capital estrangeiro, o dólar ele cai, porque entra fluxo, né, o dinheiro que entra em dólar, e aí o valor do dólar cai porque aumenta a quantidade de dólar dentro do país, tá? Então se aumenta a quantidade de dólar, o dólar fica mais barato, tá? Essa é a ideia. E como nos Estados Unidos a inflação, né, tá alta e eles estão aumentando os juros, vai haver naturalmente uma saída do capital estrangeiro dos Estados Unidos, dos países da Europa, que também estão em crise, para países emergentes, como o Brasil. Então, o dólar ele não vai refletir diretamente a questão da bolsa. Então, nós podemos ver o dólar sendo segurado ainda nessa região, trabalhando ainda em 5,41, 5,51, né, e a bolsa
né, o índice continuando em queda, tá? Por quê? Por conta aí de entrada de dólar estrangeiro, tá? De dinheiro estrangeiro. Por conta disso, ok? Não há uma relação direta. Vamos, já estou até bastante cansado, para os papéis que mais caíram. O West 3 caiu, nós já está na região de 80 e poucos centavos. Não é bom operar vendido papel como esse, tá? São 80 e poucos centavos. Você vai entrar vendido, você tem que encontrar também, você tem que alugar o papel, então tem que ter pessoas que estão com o papel e vão te alugar o papel. Você corre o risco de tomar slippage muito fácil. Slippage, né? Para quem não sabe, faça o meu curso, né? Assine grafistas.com.br, tá? Para saber o que é slippage. Então é muito fácil você tomar uma slippage. É um valor muito baixo. Qualquer dinheiro que entra pode jogar esse papel para cima. Então, papel assim com pouquíssimos centavos não é bom. Não é bom. Agora, lojas americanas, a gente tinha feito aqui, ó, projeção de Fibonacci já a 8,78. E aí, ó, os preços estão em queda. Ó, deram uma lateralizada e agora parece que vai retomar. Rompendo aqui embaixo, tem alvo em 8,88, 8,78, né? Isso aqui já está dentro de um contexto de uma tendência e tudo mais. Então, lojas americanas vai cair. O varejo, o que aconteceu com o varejo, né? Lojas americanas é uma das empresas do varejo. Vai continuar em queda, tá? Americanas, Via Varejo, Magazine Luiza, tudo vai continuar em queda. A Black Friday foi um fiasco, né? As empresas de varejo não conseguiram um lucro esperado, minimamente esperado, nem foi o minimamente esperado. E com a alta da inflação, né? Tudo se resume na prática. Nós ficamos aqui olhando gráficos, né? Beleza, que ó, lojas americanas, o padrão gráfico, o padrão harmônico das ondas de Elliott nos fala que o alvo é 8,78, tal. Beleza. Por trás, sabe, desse padrão gráfico, tudo mais, existe uma economia real. E quem dita os preços é a economia real, tá? Então, assim, para lojas americanas reverter aqui, ó, ao invés de cair, subir, lojas americanas têm que vender. E lojas americanas não está vendendo. Assim como Via Varejo e Magazine Luiza. Porque são lojas de varejo. Como assim lojas de varejo? Lojas que vendem, né, em outras palavras, para o povão. São lojas que têm uma margem de lucro muito baixa. Né? Quem começou com esse tipo de loja foi o Sam Walton, nos Estados Unidos. Né, ao criar a Walmart, né, inclusive eu recomendo muito que leia a biografia dele, é muito boa, eu li, chama Made in America, é em português, tá? O título é Made in America, mas é em português. A biografia dele é fantástica, e ele foi um cara visionário, e ele teve que lutar, na época era uma loucura, e ele foi a primeira pessoa no mundo a chegar, abrir uma loja, e colocar os preços lá embaixo, objetivando ganhar na quantidade de produtos vendidos. Ele foi o primeiro. Houve muita resistência na época e tal, mas deu certo. E ele, em 1993, não sei se foi o ano que ele morreu, acho que em 93, ele era o homem mais rico do mundo. Tá? Então, assim, essas empresas são de varejo, elas têm essa característica. A margem delas é muito pequena. Então, para elas ganharem dinheiro, elas têm que vender muito. Mas assim, é muito mesmo. E a Black Friday decepcionou. Então, o varejo vai continuar em queda. E é isso aí. Ser 3 confirmou um pivô de baixa hoje. Por que confirmou um pivô de baixa? De novo, no meu curso Fundamentos de Análise Técnica, eu explico essa relação de pivô e como que se dá a confirmação e como a gente faz a projeção, tá? A projeção é 3,68. Dos papéis que mais subiram, BOAS 3 subiu, mas está fazendo um movimento lateral. A priori está fazendo um breakout, né? Também faça meu curso para você aprender o que é breakout. Rail 3 também um breakout, né? Ou seja, quando a gente olha os papéis que mais subiram e eles estão em tendência de baixa, fazendo uma lateralização ou uma correção de queda,
Aí você vê que o mercado tá ruim mesmo, né? Hermes Pardini também, ó. Preços estão abaixo da média de 20 períodos, tá? Então é isso, ó. Grafistas.com.br é nosso site. Aqui nós atualizamos os nossos conteúdos, tá? Esses aqui são os cursos que nós vamos ter. Nós vamos ter masterclasses semanais também. Já estou preparando tudo. Esses aqui são os conteúdos que a gente publica nos canais, tá? Então tá aí, grafistas.com.br. E o SP500 segurou na média de 200. O principal índice de ações americana. Né? O ouro, que é a última vez que a gente viu o ouro, a gente teve aí, ó, 2 vezes esse setup na ponta compradora, cravou 2 vezes o alvo, tá? Cravou e agora ele está lateralizando. O ODX deu uma queda, ele está se lateralizando aqui, precisa segurar na média de 20 e voltar a subir, mas o DMI já está bastante embolado, tá? Bastante embolado o DMI. Ó, o VIX deu uma alta hoje de 8%. Ele está em queda no gráfico diário, mas ele teve uma alta de 8%. Eu não gosto de olhar, eu não olho padrões gráficos neste índice aqui não, tá? Esse aqui é o índice de volatilidade, eu olho só o quantitativo. O índice, padrões gráficos no índice aqui não para mim não funciona, né? Não funciona. O índice Nasdaq, o Nasdaq está acima da média de 20, né? Mas tá andando aqui de lado, ó. E o ADX está abaixo, ó, em 12. Então assim, o mercado americano está sem força, tá? Tudo na expectativa do Fed, aqui, ó, o Dow Jones Futuros. O Dow Jones está melhor, está numa relação melhor, né? Ele está num movimento de correção, mas tem que ver, ó, se essa correção vai se dar até a média de 20 e se o DI mais vai permanecer acima do DI menos. Se não, se houver queda, rompimento da média de 20 e cruzamento do DI menos e o DI mais, aí já era, né? Já era, ó. Você pode ver que ele bateu na região de resistência aqui, ó, do topo anterior, tá? A expectativa é que continue em alta os juros americanos. O petróleo está segurando uma região de suporte, mas ele tem queda, né? Muita gente achou aí com a guerra o petróleo ia subir, mas parece que a OPEP, a organização lá dos países petroleiros, produtores de petróleo, parece que eles liberaram uma quantidade maior de produção. Eles ficam fazendo assim, tá? Eles ficam nessa negociação, aumenta a produção, aumenta investimento, produção, tira alguns embargos, sabe? O estoque, aí tem aumento de estoque, enfim, eles ficam gerenciando. A OPEP fica gerenciando. Então você que opera petróleo, que opera Petrobras, que quer acompanhar essa commodity, você tem que acompanhar os passos da OPEP, tá? Dessa organização dos países, porque eles ficam deliberando sobre isso, tá? Então se tá uma alta do petróleo, o petróleo está em alta, tá muito caro e tal, eles vão lá, emitem lá alguma norma, alguma normativa, né? Tira os embargos. Eu não sei se eles diminuem a produção, como que eles fazem isso na prática, eu não sei. Tenho inclusive pesquisar, que é até bom, né? Mas eles têm esse mecanismo aí, tá? De aumentar e diminuir essa questão de produção, de fornecimento de petróleo ao redor do mundo, tá? E aí o petróleo está em queda por conta disso, né? Porque o pessoal fala, mas teve sanções na Rússia, ainda tá tendo a guerra lá e tudo mais. Como é que o petróleo está em queda? Está em queda por conta disso, dessa atuação aí da OPEP, tá? O minério de ferro, ele tá andando de lado, muito fraco, né? O minério de ferro, ele já teve, né, uma performance assim com candles grandes e tal. Agora ele tá andando de lado. E o maior motivo é a China. Tá tendo até protestos na China, algo inédito, né? E por causa que na China tá tendo vários lockdowns, né? As novas cepas da variante da Covid, parece que elas aumentam, elas aperfeiçoam a capacidade de infecção, tá? Por isso que, né, eu, por exemplo, eu tava usando máscara e tudo mais, e de alguma forma eu encostei a mão em algum lugar, alguma coisa, não lavei a mão, alguma coisa assim, e acabei pegando. E eu conheço muita gente que tá pegando,
tá? Os postos de saúde estão lotados. E aí eu fico imaginando na China, né, o país mais populoso do mundo, e lá, né, acontecem as coisas lá primeiro, porque o vírus ocorreu lá primeiro. Então, assim, se lá eles estão vários lockdowns consecutivos, é porque essas novas cepas lá, o vírus ele tá com uma mutação mais adiantada, digamos assim, né? Então, e aí, como o consumo, a produtividade cai devido aos lockdowns, o país ele compra menos minério, né? Ele é um principal player aí do mercado internacional de minério, é a China. Tá? Então o mercado de minério é totalmente dependente da China. E se a China decresce a importação, aí acabou. Aí o preço reflete direto no preço do minério. Tá? O minério não tem uma performance boa, tá? E por conta disso. Agora, isso é ruim, né? O mercado de minério depender da China. Sendo que já é notório que a China ela tem um crescimento artificial, né? Esse consumo aí exacerbado que a China fica tendo ao longo de anos e anos, é movido aí pelo governo, tá? Então, isso aí, os economistas já falavam que uma hora, né, ia ter uma certa exaustão, né? Ia chegar no seu limite, tá? Rapidamente vamos passar pelos majors, que são os principais pares de moedas do mercado de Forex, né? O euro-dólar ele voltou a subir acima de um dólar, né? O euro acima de $1. E aí ele bateu aqui na média de 200. Ele está fazendo um movimento lateral, né? Vamos ver se ele, ao fazer esse movimento lateral, encontre com a média de 20, retome a alta, rompendo aqui esse topo. Aí vai ter potencial de alta, tá? Tem um potencial de alta aí bacana. Nós temos aqui, ó, a próxima resistência em 1.080, depois 1.100. Então, parece que o euro deu uma virada aí. Aí tem que esperar essa lateralização do gráfico diário, né? O dólar iene, ele está também numa lateralização, mas já é de queda. Olha só, ele deu uma pernada de baixa, lateraliza até a média, volta na pernada, tá? O DMI, o ADX, ó, 51, tá muito alta essa força aqui. Isso aqui é um breakout de venda. Se aqui é um breakout de compra, o dólar iene já está com breakout de venda, tá? GBP USD bateu na média de 200, também tem que esperar esse breakout aqui, essa correção. O ADX está em 26, está abaixo, então não vou esperar que esse suba. Tem que entrar mais força compradora. O dólar americano e dólar canadense está em movimento lateral. Nada a fazer. O USD-CHF está no breakout vendedor, né? Assim como o USD-JPY. A USD ele está até agora no topo duplo, tá? Olha, não é à toa que o ADX está em 16, está abaixo. Ele formou um topo duplo e parece que se ele romper aqui, ó, abaixo de 20, ele vai acionar esse padrão de topo duplo, é um padrão baixista, tá? Ele vai buscar aqui, ó, essa região de 0.64 ou 0.62, tá? Embora os preços estejam acima da média de 20, não tem força sustentando aí. Era para o ADX estar alto. Tá, o ADX está baixo, o ADX, essa linha branca, mede a força da tendência. E o último major é o dólar neozelandês e o dólar americano. Bateu na média de 200, está fazendo também um movimento de correção. O ADX está em 42, está alto com o ADX. Está indicando que vai fazer correção e vai voltar a subir, tá? Então, tá forte aí, ó, euro, dólar e o NZD-USD também está forte, ok? De novo, grafistas.com.br é nosso site. Faça já sua assinatura para ter acesso aos nossos conteúdos, ok? Então, vou ficando por aqui, né? Qualquer dúvida pode fazer aí nos comentários, que eu estarei à disposição. Né? Lembrando que eu estou fazendo esses vídeos antes de pegar Covid, tá? Eu estou fazendo de segunda, quarta e sexta. Até para ter mais conteúdo e também, né? Porque eu tenho também outras atividades. Tá, então eu preciso também ter um tempo para dedicar a outras atividades, né? Eu trabalho em casa, né? Graças a Deus eu não trabalho em local nenhum. Eu, além de grafista, eu sou advogado, né? Eu atuo aí em causas aí também relacionadas ao mercado financeiro. Eu dou consultoria, também dou consultoria na área de conteúdo também,
Então, terças e quintas eu não faço esse vídeo, tá? As terças e quintas, mas sim segunda, quarta e sexta. Então, né, fica um tempo aí pra... Pelo menos de 2 dias, né, para as pessoas terem acesso aí a esse vídeo e poderem também digerir todo esse conteúdo que eu passo, ok? Então um abraço, se Deus quiser, até quarta-feira.